Está começando mais um TVT Entrevista e no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde animal e o perigo dos excessos de cuidados, discutindo as necessidades básicas dos animais domésticos. E para esclarecer e orientar a população sobre tais riscos, convidamos o médico veterinário, clínico e cirurgião Rafael Zampelli Lima, que vai nos contar mais sobre o termo antropomorfismo. Seja bem-vindo, agradecemos sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo, doutor. Bem-vindo, doutor. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos saber se os universitários conhecem esse tipo de termo. Você sabe o que é antropomorfismo? Eu já ouvi falar, mas não sei o significado. Algo associado à forma física? Não sei, nada. Tipo, não vem nada na minha cabeça. Antro deve ser estudo de alguma coisa? Não sei. Não. Não faço ideia. Antropomorfismo, eu acredito que seja alguma medida em relação ao corpo, sobre a morfologia do corpo. Eu acho que é você dar forma humana a algo. Alguma coisa assim, forma de homem a algo. Como podemos assistir, as pessoas não têm muito conhecimento sobre o antropomorfismo. O doutor poderia explicar o significado? Bom, o termo, antropomorfismo, ele é dado a quando nós seres humanos vamos dar características, vamos humanizar tanto os animais irracionais como também objetos inanimados, A gente vê muito dessa característica, principalmente em filmes infantis, em desenhos, Por exemplo, como Alice no País das Maravilhas, Toy Story, que são brinquedos que têm toda a forma humana, E isso nós vimos agora também muito, faz uns anos já, na medicina veterinária, Então, o pessoal está, principalmente tutores que não têm filhos, estão levando isso tudo para os animais. Então, eles estão tratando cão, gato, principalmente eles, como se fossem humanos, fazendo características que são nossas e estão transmitindo para esses animais, E quais os principais problemas gerados por esse excesso de cuidados? Então, por exemplo, como hoje nós temos os principais animais domésticos, cães e gatos, eles são irracionais, comparado com nós, seres humanos, Porque nós conseguimos raciocinar. Eles não. Eles conseguem ter a inteligência, só que eles não conseguem ter um raciocínio. Quando a gente começa a passar isso lá para esses animais, começar a transformá-los em humanos, alguns desses animais começam a ter problemas comportamentais que eles não teriam se eles estivessem, por exemplo, numa vida selvagem, vida silvestre. E problemas comportamentais que nós estamos apresentando muito hoje nesses animais são problemas de pele, alergia, lambeduras por excesso de ansiedade. Tem cães que são muito ansiosos. Isso a gente via só em seres humanos. Hoje nós estamos vendo em cães e gatos. Gatos que se mutilam, arranca pelo por causa de ansiedade de separação. Esses animais não eram para ter esses problemas comportamentais, que nós, seres humanos, temos, E tem casos até de depressão em cães e gatos devido a essa humanização que estão trazendo para esses animais, Fora a saúde que os animais estão ficando um pouco mais debilitados, como a própria saúde do tutor, o dono, o proprietário. Porque a pessoa fica tão ligada a esse animal que qualquer probleminha que ele tem, essa pessoa pode entrar numa depressão profunda e não ter como sair dessa depressão, Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte, Certo, doutor. E o que você acha que faz as pessoas terem esse tipo de excesso, ter essas atitudes com seus pets? Olha, o que eu vejo muito na minha carreira, desde que eu comecei até hoje, quando eu comecei realmente, não era tanto assim, era um pouquinho menos. Há uns anos para cá que eu estou percebendo que está um pouco exagerado, E o que eu percebo que o pessoal está usando mais, os tutores, são pessoas idosas, ou aquelas famílias que tiveram filho e o filho foi para a faculdade, foi fazer fora, e aí não tem ninguém para pegar o amor, Então acaba transmitindo isso para o animal. Uma pessoa que perdeu um ente querido, Ou aquela própria pessoa que não consegue ter um filho, mora sozinho e acaba
não tendo muito o amor que ele gostaria e acaba transmitindo isso para o animal, né? E o que eu vi que piorou mesmo nesse caso, problemas comportamentais demais, foi na pandemia. Na pandemia, a gente teve assim um aumento de 80% de problemas comportamentais, psicológicos até nos animais. Sim, doutor, você até citou nas questões anteriores, eu anotei aqui, filmes que retratam os animais com características humanas, como óbvio os esquilos, Alice no País das Maravilhas. O senhor acredita, então, que eles aumenta mais, contribui com esse comportamento do antropomorfismo? Aumenta muito as características, isso? Olha, na minha opinião, não. Não porque, como você mesmo disse, Alice no País das Maravilhas é um filme antigo, né? Uhum. E naquela época a gente não tinha isso nos animais. Cachorro era cachorro, gato era gato. Cachorro era cuidado no quintal, cachorro ficava na grama. Chovia, ele estava lá na tua casinha, não entrava dentro de casa, dificilmente dormia na cama, como hoje nós temos. Então, assim, não foi por causa dos filmes que isso aconteceu. Uhum. Eu acredito que realmente o filme não vai influenciar. Pode, principalmente criança, ter aquela ideia, mas depois começa a crescer, ela vê que não é assim. Mas, na minha opinião, o que aumentou mesmo foi com o tempo mesmo, a sociedade em si mesmo, né? De humanizar mesmo. Mas eu acho que os filmes realmente não têm interferência nenhuma, não. Doutor, você acredita que existam benefícios de alguma forma para os animais no antropomorfismo? Na minha opinião, até tem alguns benefícios, sim. Porque, por exemplo, eu estou formado há mais ou menos 15 anos. Quando eu me formei, a gente via que quando o animal vinha para nós, né, principalmente para mim, o animal já estava com deficiência, estava bem debilitado. Então, os proprietários não iam atrás para ver o que estava acontecendo com o animal, né? Então, se o animal começava a tossir muito, não, é só uma tosse, vai passar. Tinha diarreia? Não, essa diarreia passa, porque fulano falou isso, falou aquilo. Então, não ia no veterinário. Não tinha muitas vacinas fazer corretamente, vermífugos, não acabava vermifugando muito bem esses animais. Com o antropomorfismo, querendo ou não, aquela pessoa vê o animal como filho, ele vai tratar igual como se fosse o filho. Então, se ele espirrou ou tossiu, já está ligando para o veterinário. Né? Então, por exemplo, eu tenho cliente que se o animal deu uma tosse, pode ser 1h da manhã, se deixar ele me liga. E é uma tosse só. Então, o exagero também pode ser um pouco, mas o benefício, na minha opinião, seria isso. A pessoa começa a tratar melhor a saúde do animal e a alimentação dele, principalmente. E com isso, né, tendo uma assistência veterinária melhor, um cuidado melhor, tanto na estética, na saúde e também em outras ocasiões, o animal vive melhor e vive mais, né? Então, há anos atrás, um York não vivia 15, 16 anos. Vivia menos. Hoje se encontra York e Pinscher 19, 20 anos e vivendo bem. Agora nós vamos assistir uma entrevista que nós fizemos com o adestrador de cães, Werther Fabre. Ele é especialista em comportamento animal e nos contou um pouco sobre as suas experiências a respeito do antropomorfismo. Vamos assistir? Olá a todos, eu sou o Werther, trabalho com comportamento e adestramento de cães há mais ou menos quase 30 anos. E me pediram para falar um pouco da minha experiência, e no diálogo a pessoa vai explicando, fala assim, olha, Werther, se eu não der, o meu cão não come pão sem nada, eu preciso passar um requeijão, sem o requeijão ele não come. Mas por quê? Senão ele não come, ele pede. Mas como que ele pede? E aí entra o detalhe, né? É saudável para o seu cão? Eu atendi um cãozinho que ele não tinha, né, calinho nenhum nas almofadas da patinha. Por quê? Ele não andava no chão. E aí? Qual é a necessidade de um cão? Ele precisa caminhar, ele precisa se exercitar, ele precisa criar calos na pata, né? Ele precisa andar, ele precisa correr. Isso demonstra o quê? Esse cão deve ter um alto grau de estresse. Esse cão
uma dúvida que ele não sabe se ele é cão, se ele é gente, né? Por que ele é tratado assim? Pessoas que carregam um cachorrinho no carrinho de bebê. Vou levar o meu cão para passear. Aonde? No carrinho de bebê. O meio ambiente com que nós vivemos não foi feito para um cão, ele foi feito por um ser humano. O cão, ele interage com os outros cães e ele age com uma associação. Então, se você trata o seu cão e você deixa ele sem limite, sem saber como ele tem que agir, sem ele experimentar as coisas, né? Qual é o lugar dele dentro do seu grupo, a quem aquele cão pertence, né? E precisa ter limite. Doutor, vimos um depoimento, as experiências do detrador e suas dicas. O senhor já viu algum caso de antropoformismo na sua clínica? Pode nos contar? É complicado falar, porque um caso é pouco, né? Eu posso falar até aqui dentro de casa, eu posso falar porque a minha esposa, ela faz isso, né? Então, assim, a minha esposa chama os cachorros aqui de filhos, por exemplo. Meus filhos. E chegou até uma época de eu ficar até preocupado com ela, porque era praticamente 24 horas em cima dos cachorros, entendeu? E ela não tinha vida. Ela ficava totalmente perdida. Então, a gente instalou câmeras aqui, mais para eles do que se você for ver por segurança. E se for ver, até minha esposa, ela entra para ver aqui em torno de 10 vezes por dia, para ver como que eles estão. Né? Hoje ela melhorou bem, porque ela viu que tem que dar uma diminuída, né, para a saúde, principalmente dela. Mas, por exemplo, que nem o próprio adestrador comentou, eu tenho cliente que vai passear o cachorro no shopping no carrinho de bebê. Entendeu? Conheço cliente também que comprou, a gente vende também, eu tenho um pet shop, o pessoal vai lá, compra botinha ou meia. Normalmente a gente tem isso daí para vender, para teoricamente, o cachorro que tem já um problema comportamental de lamber pata. Então você coloca para ele não lamber. Não, o pessoal usa isso para quê? Para passear. Não vai sujar a pata do cachorro. E, por exemplo, teve uma outra, por causa da pandemia, que passeava com o cachorro, para não trazer vírus, bactéria para casa, ela lavava as 4 patas do cachorro todo dia. Ela chegou a passar até álcool. O que aconteceu com a pata do cachorro? Queimou tudo. Então, assim, o cachorro não foi realmente feito para viver no nosso meio, né? E outra coisa que ele comentou também, qual é um outro problema que eu vejo muito, é agressividade em cachorros que não eram para ser agressivos, né? Porque nós temos cães que geneticamente podem ser mais agressivos que outros, né? Mas hoje temos cães que são agressivos por possessividade. Ele não sabe qual é o lugar dele naquela família, por exemplo. Ele não sabe se ele é o alfa, ele é o beta, porque o cachorro como ele veio do lobo, ele foi feito para viver em matilha, em bando. O gato já não. O gato é solitário, mas o cão não. Então o cão, se você tem mais do que um cão, um tem que ser o alfa. Tá? Então se não tem o alfa, vira uma zona, desculpa até a palavra. Então, no adestramento, o que o pessoal comenta muito, quem tem que ser o alfa? O dono. O dono tem que ser o alfa. Ele tem que regir todas as regras. Quando que ele come, quando que ele faz, o que ele faz, o cachorro não pode ter tudo que ele quer. Senão, é aquilo lá que a gente fala. O cachorro só come se colocar mortadela. O cachorro só come se colocar um negocinho. Não. Ele não sabia disso. Ele começou por quê? Porque o dono fez. O cachorro não vai comer só a ração, coitado. Então nós temos dó, acaba transmitindo isso para ele. E com o passar do tempo ele não tem as nutrições que ele necessita, né? Adestrador que mexe com problemas comportamentais, ele não tem que adestrar o cachorro. Tem que adestrar o dono, né? Então eu vejo muito isso também, porque de terça e quinta de manhã eu também trabalho num canil que é de adestramento, mas principalmente cães agressivos. 80% dos cães que vão lá por agressividade, quem fez isso com ele? O dono. Entenderam? E seguindo essa linha, que tipo de orientação você dá aos donos de pet que possuem esse comportamento?
Assim, quando eu vejo que tem esses comportamentos, eu vou devagarzinho conversando para tentar diminuir, né? Quando eu vejo que isso não está atrapalhando a vida do animal e nem da pessoa, ao contrário, por exemplo, não é aquela coisa tão forte, mas que está trazendo o animal para fazer um check-up sempre, preocupado com a saúde do animal, mas você vê que o animal não tem nenhum problema comportamental, tudo bem, vamos levando assim. Agora, se o problema que o cachorro está tendo é porque é o excesso, aí eu tenho que sentar, conversar um pouco melhor e tentar explicar para ele que o cachorro tem que ser cachorro, né? Então, assim, é complicado para certas pessoas, principalmente quando o cachorro, o gato, ele é usado para aquela pessoa como, por exemplo, um tratamento de depressão. Eu tenho um cliente que é assim. O gato, ele adotou um gato porque ele estava em depressão. E aí, segundo ele, o gato tirou ele da depressão. Tá, e quando esse gato morrer? Então é aquilo que eu sempre falo para ele, eu falo para a mulher dele, para os filhos. Ele tem que estar preparado o dia que esse gato morrer, porque o gato ele pode viver 20 anos, mas ele vai morrer. Se ele durasse igual um ser humano, 30, 40, 50 anos, tudo bem. Mas tem gente que não está preparada. Se o cachorro morrer, eu morro junto. Não, gente. Tem que estar um pouco ali, né? Então, é conversar. Então, tem hora que a gente é veterinário, psicólogo e vamos, né? Doutor, quais os cuidados que não podem faltar para os animais domésticos? Olha, os cuidados que a gente tem que estar sempre com os nossos animais seria a vacinação em dia, então uma vez por ano só, quando o animal já é adulto, uma vez por ano vacinação. Vermifugação está sempre em dia. Uma alimentação perfeita para ele, uma alimentação saudável, então ou você entra com ração de ótima qualidade, tá? Ou você também pode dar uma alimentação caseira, né? Que é comida mesmo, que a gente fala. Desde que exista um veterinário, nutricionista, por exemplo, fazendo cardápio para o seu animal. Não é simplesmente pegar arroz, carne e verdura. Não. O animal, a ração, ela vem específica para isso. Quando fazemos comida caseira, temos também quanta gramas que ele tem que comer por dia. Senão o animal fica obeso. No ser humano, nós temos inúmeros problemas de obesidade. Animal, a mesma coisa. Nenhum cachorro é para ser obeso. Se ele começa a ficar obeso, ele tem vários problemas metabólicos também. A expectativa de vida dele diminui, né? Então, estética também de animais muito peludos, tá tomando cuidado com banho, para não dar nó, senão aí começa a dar problema de pele. Problema de pele em cachorro também é complicado, né? Aí vira estresse para o animal estressado começa a se morder, começa a ficar irritado, começa com agressividade, né? Cheiro na pele. Então, assim, um check-up, o animal está sempre bem, mas umas 2 vezes por ano, né? Acredito que seria umas consultas por check-up no animal é bom, né? Porque vai fazendo isso, vai fazer a vacina, tudo certinho. E a gente consegue pegar certas doenças, dependendo, no começo. E aí a chance de salvar esse animal é bem mais alta do que quando já começa com sintomas e já está indo mais para a parte mais grave, né? Principalmente gato, porque gato adora mostrar que tem problema quando já está no finalmente. E aí, quando você vai correr, infelizmente, pode ser tarde. Doutor, para encerrar, o senhor acredita que deva existir um limite no relacionamento entre o animal doméstico e seu dono? O limite sempre tem que ter, né? O problema, sinceramente, é a gente estabelecer esse limite. Qual o limite? Então, assim, eu acredito que cada pessoa, cada tutor, proprietário, tem que saber o limite que ele para fazer com o animal, né? Mas, realmente, se tivesse um limite preconizado, não, até aqui tá bom, seria perfeito, né? Mas, infelizmente, eu acredito que nós nunca vamos chegar nesse finalmente, né? Por exemplo, eu tenho cliente lá que, até umas perguntas antigas que vocês fizeram, eu tenho cliente lá que faz aniversário pro cachorro todo ano. Tem cliente que já gastou 5 mil reais em aniversário lá pro cachorro. Entendeu? Não tem filho, ele gasta tudo com o animal. E ele acha normal, não adianta falar para ele, é normal. Entendeu?
Tem cliente que fez aniversário pro cachorro dele e chamou convidados da creche, do cachorro dele. Fizeram bolo, fizeram tudo. Então, assim, para aquela pessoa normal, beleza. Não tá atrapalhando a vida dele? Não. Tá, o dinheiro é dele e tal. E o cachorro, incrível que pareça, não tem problema comportamental. Assim como eu tenho um outro cliente que o cachorro, você não consegue fazer nada nele, porque se você tira do colo da dona, o cachorro treme igual um louco e parece que vai morrer. Mas por quê? Possessão. Ele não consegue ficar longe dela. Então, nesse caso, para a dona, muitas vezes está tranquilo. Mas para o cachorro, é a pior coisa do mundo. Porque ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe, que nem o adestrador falou. Ele não sabe se ele é cachorro ou se ele é ser humano. Então, isso, cão, gato, é para ser cão e gato. Então, você tem que deixar. Cachorro é para passear na rua. Cachorro é para fazer a socialização com outros animais, principalmente outros cães, né? Nesse canil que eu trabalho também, ele faz isso. Então, por exemplo, tem um cachorro que não podia ver outro. Se eu não me engano, acho que era um American Bully, que é como se fosse um pitbull, né? Com pessoa, o cachorro é um anjo, mas ele via outros cães, ele partia para cima. Um mês, ele tá brincando com outros cachorros. Mas por quê? O dono não fez isso, né? A socialização do animal é quando ele é filhote. Tanto o gato como o cão. Ah, meu gato não pode ver outro gato. Mas por quê? Porque ele nunca teve contato com outro gato. Então, para ele não é gato. Ele é outra coisa. O cachorro é a mesma coisa. Se ele vê outro cachorro que quer partir para cima, não, aquilo lá não é cachorro. Eu não sou cachorro, muitas vezes, né? Então, se a gente estabelece um limite para cada pessoa, aí o animal fica mais saudável, a pessoa também começa a ficar um pouco melhor, né? Bem, esse foi mais um TBT. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Obrigada, doutor. Nada, obrigado a vocês aí pelo convite, tá? Espero ter podido ajudar alguma coisa aí. O TBT fica por aqui e até o próximo programa.